todos os meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. A partir de agora, vocês vão estar acompanhando a live da Escola Bíblica no Lar, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Deus é Fiel, pastor presidente Severino Alves e a missionária Linda Cleide. E para começar essa live da Escola Bíblica no Lar, vamos orar, vamos buscar aqui a presença do Pai no nome de Jesus. Assim oramos. Justo e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, no nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença e eu quero, Senhor, te agradecer por essa tão grande oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu santo e bendito nome, Senhor. Seja conosco, Senhor, no nome de Jesus. Eterno Deus, que a Tua bênção, que a Tua graça, Senhor, meu Deus, esteja conosco, nos ensinando, Senhor, ensinando, meu Deus, a Tua palavra. Meu Deus, seja com cada um dos Teus filhos. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém no nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar nessa noite no nome de Jesus. Hoje, dia 22, não é? 22 de fevereiro, nós estamos aqui para levar você a palavra de Deus. Amém? Essa é a live da Escola Bíblica no Lar, como já falei, uma realização da Igreja Evangélica Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Deus é Fiel, pastor presidente Severino Alves e a missionária Linda Cleide. Me faz acompanhar aqui ao meu lado, né, companheiros pastores de ministérios, né, pastor Antônio José e também o pastor Elias Monteiro, né, serão os debatedores da Escola Bíblica no Lar nessa noite. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 9 com o tema Vivendo o Fervor Espiritual. A nossa lição é da editora CPAD. Amém? Vamos hoje estar debatendo sobre esse tema. Quero lembrar que a lição de número 9 será do próximo domingo. Amém? Então vocês terão a oportunidade de estudar hoje, né? Já se alimentando no decorrer da semana. Para começar a nossa live, já oramos. Eu gostaria de ceder a oportunidade ao pastor Elias Monteiro para dar sua saudação inicial no nome de Jesus. Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos, que Deus em Cristo continue vos abençoando, continue aí também intercedendo para que Deus assim abra, né, a porta da palavra, assim como o apóstolo Paulo pediu que orasse ao Senhor para que Ele abrisse a porta da palavra, para que nós possamos ser canal de bênção para a nossa casa, nossas vidas. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Amém. Glória a Deus. Pastor Antônio José, sua saudação inicial no nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor ajuda a todos. Queremos dizer aos amados ouvintes que nós somos apenas instrumentos para ser usados por Deus e que nessa noite o nosso presente venha se utilizar, cada um de nós estamos aqui, para que venhamos transmitir a palavra do Senhor ao coração de todos os ouvintes e que venhamos sair aqui regozijados pelo aprendizado da palavra do Senhor. Que Deus venha assim, nos possibilitar essa rica oportunidade de trazermos conhecimento para a vida da Igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar estudando, como já falei, a lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. O texto áureo de nossa lição está no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Ele diz: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática de nossa lição hoje é: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Glória a Deus. O objetivo geral de nossa lição hoje é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual.
Os objetivos específicos de nossa lição é destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração, enfatizar a importância de se manter-se cheio no Espírito e prevenir a respeito da frieza espiritual. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Efésios, capítulo de número 5, verso 15 ao verso de número 20. Vamos ler no nome de Jesus? Efésios, capítulo 5, verso 20, verso 15 até o versículo de número 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas intentai qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hino e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Verso 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus no nome de Jesus. Hoje, sem sombra de dúvida, será uma lição muito especial e eu gostaria de lhe convidar para participar conosco, curtindo, compartilhando, comentando, participando da nossa escola bíblica no lar nessa noite no nome do Senhor Jesus. Eu quero mandar aqui a paz do Senhor para o diácono João Batista, Deus abençoe, a irmã Jane Vieira. Também quero mandar a paz do Senhor para o pastor Marcos Antônio e a todos os internautas que estão sintonizados conosco. O cantor Júnior, né, também está conosco, o irmão Luiz Sobral também está conosco, a missionária Isabel, né, esposa do pastor Elias Monteiro, também está sintonizada conosco, e também o nosso irmão Lucas, né, que é da nossa congregação, da nossa filial em Jardim Muribeca, né, também está sintonizado conosco. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos começar o debate, vamos começar o nosso estudo bíblico nessa noite, e eu gostaria de começar com o pastor Antônio José. Pastor Antônio, a nossa lição fala sobre devoção, né? E eu gostaria de perguntar ao senhor e pedir para o senhor explicar para todos nós o que significa esse nome, né? Essa palavra devoção. A palavra devoção, ela tem um emprego de apelo de sinceridade, apego, amor à palavra, o apego ao jejum, a leitura bíblica, a oração, são importantes, o exercício, são importantes no exercício espiritual da vida da igreja desde o princípio. A devoção é aquilo que eu tomo para a minha vida como algo que eu não posso viver sem, que eu vou sempre estar buscando a realizar. Então a igreja do Senhor Jesus, ela tem que estar buscando ter essa vida, o cristão tem que estar buscando ter essa vida de devoção. Lendo a palavra, orando, jejuando, estando presente nos cultos, sendo assíduo à igreja, ser uma pessoa que esteja ali presente assiduamente nos trabalhos do Senhor. E sem sombra de dúvida nenhuma, não deixar jamais a palavra do Senhor de lado. Eu tenho que ter isso na minha vida. Eu tenho que todo dia me alimentar da palavra do Senhor. Isso tem que ser uma devoção minha. Então isso é devoção. Eu ter como apego e sinceridade aquilo que eu vou realizar. Então eu tenho que estar todo dia buscando, estar junto com os irmãos. Primeira coisa que eu tenho que sobre a devoção é o amor por aquilo que eu vou realizar. Porque aquele que ama,
ele vai ter essa vida devocional. Eu amo a palavra, então eu vou buscar o conhecimento da palavra. Eu amo a oração, então eu vou buscar esse conhecimento, então eu vou buscar ter uma vida de oração. Eu amo estar junto com os irmãos, então eu tenho esse desejo de estar junto, presente na igreja, nos trabalhos e na realização da obra do Senhor. Isso é devoção. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Antônio. Ele explicou aqui com muita clareza o que significa a expressão, o nome, né, a palavra, né, e devoção. Devoção é dedicação, né? Todo crente ele precisa ser dedicado. Ele precisa ser dedicado naquilo que ele faz. Então hoje nós estamos tratando sobre vivendo o fervor espiritual. Para viver o fervor espiritual, essa palavra devoção, ser devoto, né, é ser dedicado. Viver o fervor espiritual requer de cada um de nós dedicação, aplicação, né? Empenho, compromisso, né? Hoje nós vivemos num mundo em que estamos vivendo uma frieza espiritual imensa, grande. E essa frieza espiritual, pastor Antônio, se dá pela falta da devoção. Do apego. Aquilo que eu quero, me apego àquilo ali. Então a palavra devoção, ela vem da palavra apego, né? Significa apego. Eu me apego àquilo que eu quero. Então, se eu quero ter uma vida espiritual diante do Senhor, eu tenho que me apegar à devoção, e isso com sinceridade. Não é o que eu tenho que fazer hoje e deixar de fazer amanhã e depois, não. É algo que eu tenho que fazer com sinceridade. Amém, glória a Deus. Então, vocês aprenderam que a palavra devoção é apego, dedicação naquilo que se faz. Amém? Então, não dá para viver uma vida no fervor espiritual sem dedicação, sem apego. Amém? É necessário apego, busca, é necessário compromisso, é necessário zelo. Tudo isso aí. Amém? Glória a Deus. Pastor Elias Monteiro. A nossa lição também vai falar sobre oração e palavra, né? Oração e a palavra. Nós precisamos ser devotos a Deus, né? Ter uma vida cheia do fervor espiritual e sermos devotos na oração e na palavra. Explica para nós o que de fato é ser uma pessoa devota através da oração e da palavra. Nós temos aqui um exemplo prático, né, no nosso contexto, né, aqui no Nordeste principalmente. Há pessoas que são devotos de pessoas, né, de ídolos, e nós vemos que eles têm assim uma forma de marcam e dizem assim: olha, eu sou devoto de santo tal, e vai, né? Aqui não estamos tecendo crítica a ninguém, mas estamos só exemplificando a forma como é aqui no Nordeste, né? As pessoas são devotas de algum santo, que esse de santo, e eles vão, marcam e vai aquela caravana, né, na maior dedicação, no maior respeito, né? Alguns fazem até voto, né, se o meu filho nascer bem, eu vou. Se o meu filho vai ter voto ao santo que ele vai, que ele é devoto. Então nós vemos esse apego tanto assim, as pessoas que morreram e estão lá esperando o juízo final. E nós temos um motivo maior. Por quê? Porque nós servimos ao Deus do céu, né? Ao Deus vivo, ao Jesus que ao terceiro dia ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o próprio Jesus nos deu o exemplo da oração, né? O comentarista coloca como que nós conhecemos o jargão, né? Da oração. A oração é a chave que move o céu, a oração é a chave que move montanha, né? Isso aí é muito usado. Mas nós temos a oração, né? Ele diz que não existe uma vida espiritual abundante sem oração. Ou seja, a oração ela é um exercício, ela tem que ser exercitada diariamente. Ou seja, eu sempre tenho que ser devoto do Senhor Deus
mas eu tenho que exercitar. Eu não tenho que ser só no nome. Não, eu sou cristão, eu sou servo do Senhor e não exercito, não demonstro. Então, tem que ser demonstrado isso, esse exercício diário, né, através da oração. Então, quando eu estou orando, eu estou me comunicando com Deus. Então, eu estou me comunicando, eu estou mostrando que eu sou devoto a Deus e eu estou em comunicação com Ele. Eu não estou só em nome, dizer só sou devoto. Né? E o comentarista também coloca que a expressão, a leitura bíblica também nos torna mais sábio, prudente, conforme Paulo escreveu em Timóteo capítulo 3, versículo 15, que nós vamos nos tornar mais sábios, mais independente do mundo, independente de Deus. Porque as pessoas hoje estão, muitas vezes hoje até na igreja, eles estão querendo se tornar mais dependente dele do que de Deus. Quando a pessoa se torna mais sábio e diz assim, eu fiz faculdade eu fiz pós-graduação e aí muitas vezes mostra-se só o eu, e aí desaparece a devoção, ou seja, quem ele é devoto. Então, nessa noite nós vemos que o comentarista coloca, a oração e a leitura da palavra, a oração e a palavra. Então, tem que ser acompanhado a devoção, a oração e a leitura da palavra. Ela não pode faltar, ou seja, tem que ser no exercício diário. Então, eu fazendo isso, eu vou estar em oração, em comunicação com quem eu sou devoto, e eu vou estar, através da leitura da palavra de Deus, eu vou estar me alimentando a cada dia para que esse exercício não venha a parar, a estacionar. Esse exercício tem que ser diário. Amém. Muito obrigado, pastor Elias Monteiro, que acabou de explicar para nós que a devoção deve ser a palavra de Deus e a oração. Amém, meus irmãos? Já aprendemos nessa noite com o pastor Antônio José que a palavra devoção é apego, é dedicação, é zelo, é compromisso, Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, internautas, protestantes, pentecostais, que não tenham preconceito com a palavra devoção, ser devoto ou devoção. Essa palavra é muito empregada na igreja romana e às vezes há um preconceito, no meio pentecostal sobre essa palavra devoção. Mas ser devoto é ser dedicado, é ser apegado, é ter um compromisso, é ter zelo. Amém? Então nada mais é do que isso. E o pastor Elias acabou de explicar que para viver uma vida no fervor do Espírito, eu preciso ser dedicado, como já foi falado aqui pelo pastor Antônio José, e o pastor Elias acabou de explicar que eu tenho que ser aplicado à oração e à palavra. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para uma questão interessante. Veja, não é ser dedicado, ser devoto apenas à oração ou apenas à palavra, pastor Elias? Porque tem pessoas que só são dedicados à oração, aí esquece a palavra. Tem outros que são dedicados à palavra e esquecem a oração. Eu gostaria de chamar os senhores a atenção de que a dedicação, a devoção, para ter uma vida no fervor do Espírito, uma vida cheia do fervor, é necessário uma dedicação, devoção à oração e à palavra, aos dois juntos. Não se pode excluir nenhum dos dois. A oração e a palavra são muito importantes na vida espiritual, principalmente quando eu quero viver uma vida cheia do fervor espiritual. Amém, meus irmãos? E para dar continuidade, eu gostaria de agora convidar o pastor Antônio José para falarmos um pouco sobre viver sabiamente. Porque viver de forma sábia também é buscar uma vida cheia do fervor espiritual. A sabedoria é fundamental, é importante, Então, pastor Antônio José, por favor, explica para todos nós o que de fato é viver sabiamente.
Olha, viver sabiamente é ser colocar em prática no dia a dia aquilo que nós temos que fazer como espiritual em meio à sociedade em geral. Se eu sou sábio, eu tenho que buscar o que nós já falamos até agora, a palavra, ter uma vida de zelo, ter uma vida de apego, ter uma vida de oração e ter uma vida prudentemente diante de toda a sociedade. Sociedade onde nós convivemos como membros, como os irmãos, sociedade no contexto geral, eu tenho que ter essa prudência, viver sabiamente no meio dessa sociedade. Principalmente nos dias atuais, como nós estamos vivendo, onde há uma divergência muito grande. Há uma divergência muito grande. Então nós temos que ter essa sabedoria para viver uma vida sabiamente. Porque no versículo que nós lemos aqui, no versículo 15, diz: portanto, vede prudentemente como andai, não como nécio, mas como sábio. O nécio é aquele que não sabe o que está fazendo. O nécio é considerado como tolo, como aquele que faz coisas que nem ele mesmo sabe explicar o que está sendo realizado, o que está sendo feito. E nós estamos vivendo uma época, irmão, em que nós temos muitos segmentos onde o povo, em vez de usar a sua vida espiritual sabiamente, estão sendo mais nécios do que sábios. Nós estamos vivendo um momento que tem coisas sendo realizadas no meio cristão evangélico que é vergonhoso. Não é coisa de quem tem uma vida sábia, é coisa de nécio. E ele está deixando bem claro aqui: tenha uma vida sábia, não seja como um nécio que faz coisas em quem não sabe fazer. O tolo é considerado, o nécio é considerado como tolo, sem juízo. Né? Na nossa linguagem bem popular aqui nordestina, é um abestalhado, que está fazendo algo que nem ele mesmo sabe explicar, fazendo graça para os outros rir, muitas vezes. E nós estamos vendo isso, vivenciando no momento que a igreja que se diz cristã evangélica é pessoas que se denominam cristão evangélico sem ter essa vida espiritual, sem ter esse fervor espiritual de ter uma vida sabiamente, de viver dando exemplo, de viver mostrando ao povo, dando testemunho da obra de Deus na sua vida, fazem coisa que o povo se admira. Então, o nécio, no grego, ele é considerado como o tolo, uma pessoa sem juízo. E nós temos que entender, irmãos, que nós temos uma grande responsabilidade. Nós cristãos temos que ter uma grande responsabilidade. E para viver no fervor do Espírito, essa responsabilidade está conosco onde nós estivermos. E muitas vezes essa responsabilidade é colocada de lado, e as pessoas, para mostrar que estão cheios, ou seja, no fervor do Espírito, começam a fazer exatamente tolice, fazer coisas que o povo que está lá fora se admira. Imagina, olha, irmãos, o nécio, ele acrescenta. É um insensato, ele acrescenta as coisas desnecessárias para a vida espiritual. Busca as coisas que não tem nada a ver com a vida espiritual, com o fervor do Espírito. E se nós formos entrarmos aí para uma linha de pensamento de como estão agindo no meio da vida, do meio do povo cristão evangélico, coisa que está vendo, coisa que parece uma loucura. Onde Paulo chega e diz assim: olha, você tem que prestar um culto a Deus, é um culto racional. Um culto racional é aquilo que eu sei o que eu estou fazendo. Você tem que saber fazer um culto sabiamente. Você tem que saber o que está fazendo. Você tem que. O apóstolo Pedro diz: você tem que dar razão da sua fé. Mas quando você faz coisa que nem você mesmo sabe explicar, torna-se vergonhoso para os outros como fosse uma loucura. Esse irmão aí não sabe o que ele está fazendo, não. Isso aí não tem nada a ver com o evangelho. Então, irmãos, olha, o tolo
o nécio ele é considerado tolo e sem juízo. Mas o sábio é aquele que tem um entendimento e que através da sua ação, da sua atitude, o nome do Senhor é glorificado. E nós temos que entender o seguinte: nós fomos chamados para que Deus venha ser glorificado através da nossa vida. Mas só vai ser glorificado se nós agirmos realmente com isso aqui, com sabedoria, sabiamente. Nós temos que ter sabedoria. Quem sou eu? Quem eu estou representando? Eu faço parte de que reino? O reino que eu estou representando, ele tem que ser representado por mim onde eu estiver, através do meu linguajar, através do que eu gosto de cantar, através do meu louvor, através das minhas ações e minhas atitudes. Porque se assim eu não agir, eu vou me ser considerado como um louco, como um tolo, como aquele que não sabe o que está fazendo. E o nome do Senhor, em vez de ser glorificado, vai ser blasfemado, vai ser servir de... Em vez de a pessoa glorificar a Deus, o povo vai se envergonhar e vai servir de chacota. E nós estamos vendo, irmão, infelizmente, que está acontecendo muito isso, diante da sociedade no qual nós vivemos, por muitos irmãos que dizem que está cheio do fervor, cheio do Espírito, e que traz escândalo através das suas ações, das suas atitudes, e do modo que ele quer apresentar para a sociedade, não só para a igreja, mas para a sociedade, esse enchimento do Espírito Santo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque ser ou viver uma vida sabiamente é ter uma vida de exercício espiritual, e que esse exercício deve ser colocado em prática no dia a dia e fazermos a diferença no meio da sociedade, e temos que fazer a diferença do nécio. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Antônio José, pela explicação. Viver uma vida, né, cheia do fervor espiritual, vivendo o fervor espiritual, ou ter uma vida fervorosa, é justamente ter uma vida de sabedoria. Quando eu sou devoto, eu estou sendo sábio. Quando eu oro, eu estou sendo sábio. Quando eu leio a palavra, eu estou sendo sábio. Então a sabedoria é um conjunto de fatores, né? Para eu ser fervoroso espiritualmente, vai requerer devoção, oração, leitura da palavra, e requer o que mais? Requer aproveitar o tempo. E para isso, eu quero convidar aqui o pastor Elias Monteiro, né, para explicar para nós, pastor Elias, o que é aproveitar o tempo. Porque a palavra remir o tempo é justamente isso, é aproveitar o tempo, né? Ou seja, viver uma vida fervorosa espiritualmente requer aproveitar o tempo. Explica para nós, por favor. O comentarista ele coloca aqui muito claro, né? Remindo o tempo, né? E nós vemos isso no Salmo de número 90. Nós vemos o salmista se expressar de forma, ele diz, no Salmo 90 e no versículo 10, ele diz: a duração da nossa vida é de 70 anos. Se algum, pela sua robustez, chegar a 80, a medida deles é canseira e enfado. Passa rapidamente, né? E no Salmo de número 90 e o versículo 12, o salmista pede para: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos coração sábio. Então veja que o salmista ele agora pede a ajuda do Senhor, né, para que ele contasse os dias deles, porque ele fazendo assim, ele ia alcançar dias bons, né? O seu coração ia se tornar mais sábio, na medida em que ele ia contando os dias, e na presença do Senhor ele iria se tornar mais sábio. E o comentarista ele coloca, né, que ele diz que parece, né, pela primeira vez, ele diz que o verbo remir significa comprar de novo. Ou seja, Jesus ele nos comprou, né, ele comprou com um alto preço de sangue. Então ele comprou, ele nos resgatou de novo. Então nós passamos por esse momento, né?
nós hoje somos criatura em Cristo, por quê? Porque Ele nos remiu, Ele comprou de novo, ou seja, nós estávamos indo, assim como o profeta Isaías escreve no seu capítulo de 53, versículo 1, ele coloca, ele narra ali, dizendo que o Senhor, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós fomos comprados novamente, nós fomos remidos no sangue de Cristo. Então o salmista ele coloca muito bem quando ele pede para que o Senhor ensine a ele contar os seus dias, porque fazendo assim ele iria alcançar corações sábios. Veja que o salmista ele vai bem mais além, o seu pensamento vai muito mais além do que muitos que passaram por ele. Nós vemos que o salmista ele foi muito sábio em pedir para que o Senhor ensinasse, porque muitas vezes nós achamos que sabemos de alguma coisa. E o próprio Jesus, quando ele estava com os discípulos, o discípulo pediu para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Os discípulos oraram o dia todo e bateram, não conseguiram ali expulsar o demônio. Jesus chega, dentro de segundos, o demônio vai e sai. E agora o discípulo, vendo ali a autoridade de Jesus, ele nos ensina a orar. E você vê que o salmista aqui ele pede para que o Senhor ensine a ele a contar os seus dias, para que ele alcançasse dias, o seu coração sábio. Então isso é muito importante. E finalizando, em Mateus, no capítulo 28 e o versículo 20, ele diz também: ensina-nos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso Jesus dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o bom é isso, que nós remimos o tempo, mesmo assim, Ele não nos deixa só. Ele prometeu estar conosco até a consumação do século. Então, que possamos desfrutar deste tempo em que é curto, mas nós temos que aproveitar na presença do Senhor. Queremos também agradecer aí, a família Monteiro, quase toda aí, A Ceni, a minha sobrinha, Davi, meu sobrinho, também está o Isaías Paulo também, que trabalhou comigo, também está aí compartilhando junto conosco. Deus em Cristo abençoe, A Ceni, a meu sobrinho Davi e a Isaías. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo, Muito obrigado, pastor Elias, sobre a explicação de aproveitar o tempo. Remir o tempo é aproveitar o tempo. Foi o que o salmista ele pediu ao Senhor para contar os seus dias, para saber administrar bem o tempo. Meus irmãos, com isso a gente encerra o primeiro tópico de nossa lição, que diz a importância da devoção pela palavra e oração. Nós estamos estudando a lição de número 9 da editora CPAD com o tema Vivendo o Fervor Espiritual. Aprendemos que para viver o fervor espiritual eu preciso ser devoto à oração e à palavra, preciso ser sábio e preciso aproveitar o tempo. O tempo, meus irmãos, é ouro, O dia de hoje não volta. Nós temos que aproveitar hoje, aproveitar o dia de hoje, o dia que Deus nos concede. Deus te deu a oportunidade de viver hoje, então seja mais fervoroso hoje. Amém? Aproveite o tempo. O tempo ele tem que ser remido. O tempo é remido. Então, o tempo tem que ser aproveitado, tem que ser bem administrado no nome do Senhor Jesus. Quero mandar aqui a paz do Senhor para o irmão Isaías Paulo, dos Anjos. Paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor também para o Davi Monteiro, a Ceni Monteiro, Para o evangelista Cláudio Vieira, para a Cleonice Davi, A família completa aí do pastor Elias Monteiro, que está sintonizado conosco, que está,
pela live do Facebook do pastor Severino Alves, também o Valdésio Santana, presbítero Leomide Barros, a Rayane Kelly, também quero mandar a paz do Senhor para Cida Zezo, também o Telmo Pereira, o Marcos Oliveira, que é o filho do pastor Antônio José, né? Também quero mandar aqui a paz do Senhor para o nosso pastor, querido pastor presidente de nossa igreja, pastor Severino Alves da Silva, que também está conosco pela live do Facebook. Graça e paz, pastor, que Deus continue lhe abençoando no nome de Jesus. Nós encerramos agora o primeiro tópico de nossa lição, tratamos sobre esses assuntos e vamos para o segundo tópico da lição, que tem como tema a importância de se manter cheio do Espírito, né? Uma coisa é ser cheio, outra coisa é se manter cheio, né? Se manter cheio é um outro desafio. E eu quero convidar agora o pastor Antônio José para falar sobre a expressão de Paulo aos Efésios quando ele diz: e não vos embriagueis com o vinho. O que isso quer dizer, pastor Antônio José? O que quer dizer, o que Paulo quis dizer quando ele escreveu aos Efésios e disse: não vos embriagueis com o vinho? Paulo, ele usa a expressão, essa frase é como que vem na Septuaginta, como está dizendo: não olhe, não veja, não se aproxime. Só que nós temos que entender aqui o seguinte: ele diz: não vos embriagueis com o vinho, no versículo 18, não é isso? Então, ele está falando aqui de alguém que tem que ter uma vida totalmente diferente do mundo. Ou seja, o modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Ou seja, o crente não pode ter o mesmo padrão do mundo. Então, Paulo desperta aos nossos amados irmãos, através do seu ensinamento, quando ele está escrevendo aos nossos irmãos, ele está dizendo aos nossos irmãos na cidade de Éfeso que eles deveriam buscar o enchimento do Espírito Santo, ou seja, e vir em busca das coisas espirituais, certo? Por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por ele, ou ser guiado por ele. Como da mesma forma alguém que está sob o efeito do álcool é controlado pelo álcool. Da mesma forma, quem é controlado, quem está cheio pelo Espírito Santo, é controlado pelo Espírito Santo. Então Paulo está dizendo: olha, você tem que se encher do Espírito Santo, porque é ele que vai lhe controlar. Porque se você se encher ou se embriagar no vinho, você vai ter uma vida desastrosa, porque ele que vai controlar a sua vida. Então, a palavra, ele vai dizer que o vinho, ele vai trazer o quê? Contenda, vai trazer devassidade ou devassidão, e vai trazer dissolução. A palavra contenda significa briga, confusão, né? Desorganização. A palavra devasso ou devassidão significa fazer obscenidade, ou seja, fazer gestos obscenos. E você vai ver isso que acontece na vida de uma pessoa quando está sendo cheia do álcool. Ele vai fazer coisa que, sabiamente, ou ele em sã consciência, ele não ia fazer. A dissolução, vai trazer dissolução. Aquele que se embriaga com vinho tem dissolução, que dissolução significa decomposição ou desagregação. Aí você vai ver que a pessoa é de uma forma. Aí vamos dar um exemplo: a pessoa sai, aí vai beber, e quando chega em casa, chega uma pessoa transformada, mudada, porque está sendo dominado exatamente pelo efeito do álcool. E o cristão, ele cheio do Espírito Santo, ele vai agir de uma forma que não é, ele vai agir não por sua capacidade, mas pela capacidade do Espírito Santo. Porque ele vai ser controlado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele está dizendo cheio do Espírito Santo.
aquele que vai controlar a sua vida. Nós vamos ver, irmãos, que Paulo, Pedro, depois do dia de Pentecostes, quando ele foi cheio do Espírito Santo, teve uma vida totalmente diferente. A atitude de Pedro, que era antes, agora é uma atitude totalmente diferente, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Se levanta e começa a pregar a palavra de Deus de uma forma tão contundente, tão convencível para o povo, que dos que ouviram Pedro, foi uma grande multidão, mas todo aquele que deu atenção à palavra que Pedro pregou e aceitou o que Pedro tinha pregado para a sua vida, foram quase 3 mil almas. E sem esse enchimento do Espírito Santo, Pedro não tinha capacidade de fazer isso. Então, ser cheio do Espírito Santo também é ter a capacidade de realizar a obra de Deus através dessa força que está guiando, que está dominando a vida do cristão. Então, eu sou cheio do Espírito Santo, é eu ser guiado pelo Espírito. Ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio, significa ser controlado por. Quem está cheio do Espírito Santo é controlado pelo Espírito Santo. E quem está cheio do vinho é controlado pelo vinho. Então, por isso que Paulo adverte. Por que Paulo adverte? Porque na cidade de Éfeso, os irmãos que eram feitos, vamos supor assim, para a nossa linguagem aqui, são novos convertidos. Na linguagem que era usado, não era novo convertido, chama-se os prosélitos. Prosélitos eram as pessoas que vinham de outra religião e se convertiam ao cristianismo. Então essas pessoas queriam continuar com a mesma vida que tinha antes. Então Paulo diz, olha, está errado. A vida que vocês estão vendo agora não é mais a vida que você viu antes, então vocês não podem mais estar sendo embriagados com o vinho, não. Porque se vocês se embriagarem com o vinho, vocês vão viver a vida que vocês viam ontem, a vida de contenda, de dissensão, de intriga, de confusão. Vocês agora têm que buscar outra vida. Vocês têm que agora se encher do Espírito Santo. Vocês não podem mais se encher de vinho. Então é uma advertência que Paulo faz para os nossos irmãos na cidade de Éfeso, porque eles queriam viver da mesma forma que viviam antes. Como nós temos nos nossos dias atuais, pessoas que dizem que se converteram ao cristianismo, mas querem levar a mesma vida que vivia antes. Querem praticar as mesmas práticas de antes. Só que a palavra do Senhor, ela deixa bem claro, quando Paulo avisa ou dá essa instrução, que ele devia agora não mais se encher. Você não tem mais se embriagar com vinho, não. Porque vocês se embriagando com vinho vão se tornar exatamente aquilo que eu falei antes, vão ser nécios. Não vão ter sabedoria. Então vocês vão ser pessoas que, em vez do nome do Senhor ser glorificado através de vocês vão servir de escândalo. Então vocês têm que ser cheios do Espírito Santo, buscar as coisas do alto. Paulo deixa bem claro isso. Olha, vocês encham-se agora do Espírito Santo. Agora a palavra é encham-se. A palavra se encha-se é algo que dá continuidade. Não é isso? Isso. Manter uma vida em continuidade, sendo cheio do Espírito Santo. Não algo que estagnou aqui, não. Tem que ser. Tem que prosseguir. Então eu vou usar a palavra o quê? Enchei-vos. Né? Não embriaguei com vinho. Né? Então, Paulo deixa bem claro que o vinho ele vai trazer confusão e contenda. Só tem uma observação na palavra aqui. Que Paulo está falando da palavra embriaguez. Eu quero deixar essa observação que Paulo aqui ele não está, olha para você, Paulo não está condenando o uso do vinho. Ele está condenando a embriaguez. Porque quando alguém se embriaga, ele perde o senso, o sentido. Então vai trazer exatamente isso, contenda, confusão, dissensão, a maior confusão. Ele não está radicando aqui, trazendo uma palavra radicalizando. Não. Ele não está
anulando, ele está dizendo, não se embriagueis. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Antônio José, né, que acabou de explicar para nós aqui o que Paulo quis dizer quando disse aos Efésios: e não vos embriagueis com o vinho. Veja só, irmãos, não dá para ser cheio do Espírito Santo e cheio de vinho. Não dá para ser cheio do Espírito Santo e ser um alcoólatra, né? Paulo está tratando justamente dos alcoólatras, daqueles que se embriagavam. O presbítero Leomir Barros, aqui na live, ele fez uma observação interessante, pastor Antônio José. Ele explicou aqui que a cidade de Éfeso era uma cidade dada a muito vinho. Exato. Era uma cidade que era muito envolvida com bebidas alcoólicas, com vinho. Então era comum os novos convertidos, as pessoas de outras religiões que se convertiam ao cristianismo, continuarem na prática do alcoolismo. E aí Paulo deixou bem claro, não dá para ser cheio, né, de Deus, do Espírito Santo, né, e ser cheio, na linguagem, né, de vinho, ou seja, ser um alcoólatra. para a nossa cultura, o elemento que Paulo está dizendo, não dá para você ser cheio do Espírito Santo e cheio de cachaça ou cheio de cerveja. É verdade. Não é isso? A questão é que a bebida alcoólica, né, o vinho, né, ele tira o sentido, o sentido, né, da pessoa. Há quem diga que a bebida alcoólica, né, é a droga, é a pior das drogas, é a porta de entrada de todas as demais drogas. Há quem fale isso, amém? O apóstolo Paulo também usou uma outra expressão, não é? E a expressão que ele usou foi: mas enchei-vos do Espírito. Pastor Elias Monteiro, o que é ser cheio do Espírito? Atendendo a observação de Paulo aos Efésios, quando disse: não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que encher do Espírito, ou seja, ser dominado, né? Assim como alguém é dominado pelo vinho, quando bebe e muitas vezes faz coisas que no outro dia nem lembra, mas só que na igreja é diferente, né? Ou seja, o dominado aqui não é ficar lúcido, é estar lúcido. Porque as pessoas no mundo, ele vai e se embriaga, e muitas vezes tem pessoas que não conseguem lembrar do que fez um dia anterior, mas nós não, né? E há muitas vezes no nosso meio pentecostal, há pessoas que dizem: eu fui tão cheio e que eu não me lembro mais de nada. Me lembro, eu profetizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e profetizei para umas 10 pessoas e não lembro de nada. Aí não é ser cheio do Espírito. É verdade. Quem deixa essa sequela é justamente o vinho, né? A bebida alcoólica. E também essa expressão é bom frisar que não está falando, o apóstolo Paulo não está falando aí de você não ter o Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo é a partir do momento em que você aceita Cristo. Aceitou a Cristo, você vai ter o Espírito Santo em sua vida, né? A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, conforme Coríntios capítulo 3, versículo 16. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: não sabeis vós que sou santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, nós passamos a ser morada do Espírito Santo de Deus. Então, no momento em que eu passo a ser morada, eu passo a ser habitado, passo a ser, né? Nós temos o domínio da nossa casa, né? Qual o pai de família, qual o dono de casa que não tem o domínio da casa? Ele quebra uma casa, ele reforma, ele derruba, faz de novo, porque é o dono da casa. É o dono da casa. Então, o Espírito Santo, ele é hoje o habitante da nossa casa. Então, quando ele habita, ele vai agir de forma em que agrade a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo, porque no momento em que eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou dependente dele, né? O Espírito Santo, ele vai agir, ele é o agente da minha vida, ele vai agir
hein, conforme a vontade de Deus, não conforme a minha vontade. Então, o apóstolo Paulo está falando isso, conforme a vontade de Deus, porque muitas vezes porque aí eu convivo com o pastor Júnior, né? E aí eu observo o seu comportamento, observo alguma coisa que aconteceu na sua vida, aí eu não me reporto ao Senhor, né? Mas eu, de alguma forma, agora para mostrar que eu sou cheio do Espírito, para mostrar que eu sou o espiritual, aí eu me uso para mostrar que eu sou cheio do Espírito. É uma coisa que eu posso chegar e falar, né? Eu posso chegar e conversar, não, para mostrar para a igreja que eu sou cheio do Espírito, agora eu vou profetizar para toda a igreja ver, né, que eu sou cheio do Espírito. Então, ser cheio do Espírito não é isso, né? E ter o Espírito Santo, veja a diferença. Você tem o Espírito Santo a partir do momento em que você aceita Cristo. Aí o apóstolo Paulo manda que ser cheio do Espírito para ser dominado por ele, para ser habitado, né? Para ele habitar em nós. Então, quando ele habita em nós, aí nós vamos ser, né, habitados. É como, né, o Lucas, né, ele escreve no capítulo 6, no versículo 45, né? Que é muito colocado, né? Mas assim, ele diz, olha, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Né? Lucas capítulo 6, versículo 45. Então veja que o nosso coração ele vai estar cheio. Se ele estiver cheio do Espírito, ele vai falar do Espírito Santo de Deus, ele vai falar a vontade de Deus. Mas se não estiver cheio do Espírito, aí não vai falar da vontade de Deus, vai falar da minha vontade. Né? Então, quando nós passamos a ser habitado, quando o nosso coração é habitado pelo Espírito Santo de Deus, aí nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos estar conforme a vontade de Deus. E só uma observação para você entender é que ser cheio do Espírito Santo de Deus, você não é ser blindado contra o mal. Porque o próprio Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, saiu após um jejum de 40 dias, 40 noites, ele foi tentado. E a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ao deserto, para ser tentado. Então, por mais que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, por mais que você seja cheio de Deus, você não está isento, né, de ser tentado, de ser atingido pela setas. Não, você não está isento. Mas o importante é que ele prometeu estar conosco até a consumação do século. Então, na adversidade, nós não vamos estar só. Exemplo, aqueles 3 jovens na fornalha de fogo. Entrou 3, mas quando o rei agora olha, vê 4. Por quê? Jesus, ele nunca vai nos deixar só. Se nós estivermos conforme a vontade de Deus, deixar ser habitado. Né? Deixa que o Espírito Santo, ele habita. Aí eu vou depender do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Elias Monteiro, que acabou de explicar para nós o que é ser cheio do Espírito. É necessário estar cheio do Espírito Santo para viver um fervor espiritual imenso em nossa vida espiritual. Amém? Ser cheio do Espírito Santo é fundamental, é indispensável. Amém? Agora, muita gente confunde, né, pastor Antônio José, essa questão de ser cheio do Espírito, né, e ser batizado no Espírito. Então, explica para nós qual é a diferença. Qual é a diferença em ser cheio do Espírito e ser batizado no Espírito? Olha, o ser cheio do Espírito, como o pastor acabou de explicar, é uma vida que nós somos renovados a cada dia, no dia a dia. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele a cada dia, ou no dia a dia, essa experiência encontra-se reiterando no nosso dia a dia. Isso vem desde do dia do Pentecostes. Né? Só que nós vamos estar falando agora sobre não confundir ser cheio do Espírito Santo com o batismo do Espírito Santo, ok?
Olha, o batismo no Espírito Santo, ele às vezes as pessoas fazem algumas confusões em relação ao batismo no Espírito Santo. Ok? Por quê? Jesus, em certa ocasião, ele chega diante dos discípulos e sopra sobre ele. Está lá em João capítulo, se eu estou enganado, capítulo 20. Que ele está falando, sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Aqui ele está dizendo aqui, para não se confundir, o ser cheio do Espírito Santo com o batismo no Espírito Santo. Certo? Isso não foi assim, nós já estudamos isso na lição 3 desse trimestre em relação a isso aí. Mas vamos ver o seguinte, irmão, que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da convenção. Só que na convenção, todos recebem o Espírito Santo. E o batizado com o Espírito Santo é diferente, ou seja, tem diferença, não podemos confundir com o que é cheio do Espírito Santo. Por quê? Há pessoas que dizem que foi batizado com o Espírito, mas não tem esse enchimento. Logo eu quero dizer que ser batizado com o Espírito Santo, ele vai ter uma vida de mudança a partir daquele momento. Batizar-se com o batismo com o Espírito Santo chama-se transformação de vida, transformação de atitude, transformação da maneira de agir, né? É uma pessoa que vai ter uma vida transformada porque ele recebeu o batismo e a partir dali ele começa a ter uma mudança de vida, certo? Ele já tem o Espírito Santo que ele recebeu, que é considerado também como um batismo na sua convenção, ok? É diferente do que é cheio do Espírito Santo, né? Então, o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da convenção. Eu sou batizado no Espírito. O que é ser batizado no Espírito Santo? É uma pessoa que ele vai ter uma vida espiritual pautada nas coisas exclusivas de Deus. É uma pessoa que vai buscar sempre estar realizando a obra que Deus determinou para que ele venha realizar, e é uma pessoa que vai dar testemunho através daquilo que Deus tem realizado na sua vida. Quando Jesus antecede para os apóstolos o que iria acontecer na sua vida no dia de Pentecostes, ele traz um objetivo. E eles seriam batizados com o Espírito Santo. Mas qual era o objetivo? Para dar testemunha daquilo que Jesus, da obra que Jesus tinha realizado na vida dele. E vocês vão receber o poder e vão dar testemunho de mim em Samaria, Jerusalém e até o confim da terra. Ou seja, tinha um objetivo. O objetivo de ser batizado com o Espírito Santo é exatamente dar testemunho da obra que Deus tem realizado na nossa vida. Porque quando nós somos batizados, ou quem é batizado pelo Espírito Santo, ele vai ter o prazer de falar. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele deixa bem claro lá em Atos, né? Em Atos 13, versículo 9, quando vai falar que Paulo, ele está tão cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 13, versículo de número Atos capítulo 13, versículo 9, vai dizer o seguinte: todavia Saulo, que também se chamou Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nela, disse: ó filho do diabo, olha, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Paulo está lá, tem lá essa mulher, na cidade em Chipre. Ele chega lá
essa mulher tem um espírito imundo de adivinhação. Chega lá, ela fala quem é Paulo e quem é Silas. E Paulo, cheio do Espírito Santo, né? Ele expulsa aquele demônio dessa mulher. Mas por que ele cheio? Porque ele tinha sido cheio e era batizado com o Espírito Santo. Então, o batismo no dia de Pentecostes, ele traz essa força, ou seja, algo a mais para a vida do cristão. Ou seja, o cristão, quando ele é batizado, ele é revestido de uma força a mais para realizar a obra do Senhor. Isso aconteceu na vida de Paulo, aconteceu na vida de Pedro, né? Como eu já falei antes, que Pedro, depois do dia de Pentecostes, Pedro teve essa força, vamos dizer, uma força extra na sua vida, que é a força espiritual, uma força que vem do alto, que pertence a Deus, né? Que usa Pedro de uma forma tão tremenda que Pedro traz uma pregação que quase 3.000 almas se convertem. E Paulo aqui, ele chega e diz à mulher: olha, o Espírito pode sair dela. E liberta aquela moça daquele espírito imundo que dominava a vida dessa moça, que era um espírito de adivinhação, né? Então, que nós devemos ter esse entendimento. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Antônio José, pela explicação. Nós não podemos confundir batismo no Espírito Santo e ser cheio do Espírito. Amém? Batizado no Espírito Santo é no momento que eu me converto, né? Ser cheio do Espírito Santo é a partir do momento que eu me dedico a Deus, me dedico ao Espírito Santo, passo a produzir os frutos, passo a produzir os dons, enfim, há uma grande diferença, amém? Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Viver cheio do Espírito é o oposto de viver em contendas, confusão e devassidão. Ser cheio do Espírito não combina com embriaguez do vinho. Glória a Deus, glória a Deus. Com isso a gente encerra o segundo tópico da nossa lição, que tratou sobre a importância de se manter cheio do Espírito. Amém? Nós precisamos se manter cheio do Espírito. Agora vamos para o terceiro tópico, que vai falar sobre vigilantes contra a frieza espiritual. E é o que nós estamos vivendo no século 21, né? Uma grande frieza espiritual, e agora vamos debater sobre isso. E eu gostaria de convidar aqui meu companheiro, né, de ministério, pastor Elias Monteiro. Pastor Elias Monteiro, por favor, explica para nós. A lição está falando sobre testemunho abundante. O que significa esse testemunho abundante, né, no contexto de viver uma vida cheio, né, fervorosa no Espírito? Essa resposta nós já vimos Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 16, ele já faz essas considerações, dizendo: a palavra de Cristo habita em vós, ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos, admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então o apóstolo Paulo, ele já nos orienta, como a gente colocou esse versículo, também neste ponto. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele já orienta agora os irmãos. Se a palavra de Deus habita em vós, então agora, ensina uns aos outros, admoestra uns aos outros, ensina uns aos outros. Ou seja, se aquele irmão está precisando, de um ensino, de uma orientação, oriente para que apareça esse testemunho transbordante em nossos corações, não só
não podemos ficar restrito, ou seja, tem que aparecer para transbordar. Né? Se eu coloco esse copo aqui, esse copo, para que ele transborde, ele tem que encher de água. Né? Ele não vai transbordar, né, num passe de mágica, não. Ele tem que ser cheio para transbordar, ele tem que encher por completo. Encher por completo. Então, se eu estou cheio por completo, vai aparecer na minha vida louvor, adoração, hinos espirituais. O importante é que o apóstolo Paulo coloca, né? Não é só hinos espirituais, louvando ao Deus com gratidão aos vossos corações. Por quê? Porque o próprio Cristo, né? O próprio Cristo, ele sendo Filho de Deus, ele sendo enviado de Deus, né? O apóstolo Paulo ele coloca aqui aos Filipenses, né? Carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, né? Em que o apóstolo agora orienta aos irmãos dizendo que, olha, tendo vós que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele sendo filho de Deus, né? Ele sendo filho de Deus, ele não se usurpou, né? Considerou igual a nós, né? Mas Deus, com todas as coisas, ele deveria agora estar fazendo a vontade de Deus. Então ele não se usurpou ser igual a Deus, mesmo ele sendo o Deus Filho, ele não se usurpou ser igual a Deus, mas o apóstolo diz no versículo 7 que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e tornou-se semelhante aos homens. Então veja que o próprio Cristo, ele agora deu testemunho de si mesmo. Por quê? Porque se ele fosse agora, né, testemunhar só do céu, só testemunhar das feituras, do que Deus fez, do que ele fez junto, né, a Deus no céu, o que as pessoas iriam falar? Mas não, ele se esvaziou-se, ou seja, ele deixou tudo o que ele fez lá e agora ele disse, não, agora eu quero fazer aqui, eu quero realizar aqui, né, esvaziar de tudo, né, do ser Deus, e agora eu quero mostrar que como homem eu vou também testemunhar, eu vou também transbordar, né, eu vou ser grato ao Deus que me enviou. E o apóstolo diz que ele se humilhou a si mesmo, tornando obediente a Deus, até a morte de cruz. Até a morte de cruz. Ele diz até a morte e morte de cruz. Né? Aos Filipenses, aquele que escreveu aos Filipenses no capítulo 5, capítulo 2, versículo 8. Ele diz que ele, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Tomando a forma de homem, ele tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja, o próprio Cristo, ele deu testemunho de si mesmo, ou seja, ele agora sendo filho de Deus, ele sendo enviado de Deus, ele cumpriu cabalmente tudo que Deus tinha agora lhes ordenado. Por isso que ele dizia que meu reino não é reino eterno, não é reino da terra não. Meu reino é do céu. Então, mas nós vemos que ele, para dar testemunho de si, ele teve que realizar algo, né, deixar toda a sua glória, e agora, como homem, humilhou-se, agora ia orando ao Senhor, orou a Deus, jejuou. Então Jesus, ele nos deu todo o exemplo. Ele orou a Deus, ele foi grato a Deus, ele agradeceu a Deus, graças te dou ao Pai por ocultar as sabedorias aos sábios, a entendidos e aos pequeninos. Então veja que Jesus, ele nos deu um maior exemplo. Esvaziou-se de si mesmo e agora ele tomou a forma de homem, foi obediente a Deus e foi cheio da graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Elias Monteiro, que comentou, né, sobre testemunho transbordante. Todos aqueles que vivem uma vida fervorosa espiritualmente, ele dá testemunho, né? Dar testemunho é ser vigilante contra a frieza espiritual. Amém? Como eu devo ser, como eu devo dar testemunho? Louvando,
não é? Com meu exemplo de vida pregando, né? Todos aqueles que vivem uma vida fervorosa, eles sentem a necessidade de dar testemunho desse fervor, com a sua vida, com louvor, com palavra, com ações. E isso o pastor Elias Monteiro acabou de falar de forma magnífica, né? Então vamos dar sequência ao estudo nessa noite e gostaria de convidar aqui o pastor Antônio José para explicar sobre da graça em tudo. Essa é uma outra recomendação do apóstolo Paulo, né? Da graça por tudo, da graça em tudo. É o que está faltando em nossos dias, né? É o que está faltando em nossos dias, e por conta da falta de gratidão, a frieza espiritual vem tomando conta e o fervor espiritual vem diminuindo, não é? Quando não há graça, quando não se dá graça, quando não se tem um coração agradecido, as coisas se complicam, né, pastor? Então explica para nós, o que é dar graças a Deus por tudo? Olha, dar graças a Deus por tudo significa, de fato, reconhecer a soberania de Deus em qualquer situação. Em qualquer situação. Independente de qual seja a situação. Devemos reconhecer a soberania de Deus. Sabemos que não é fácil dar graça por tudo. Para dar graça por tudo, tem que estar cheio e ter uma vida cheia, transbordante do Espírito Santo. Porque há coisas e situações na vida que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que há momentos que você se entristece. Coisa que vem para nos abater, coisa que vem para nos arrasar. E você, para dar graça a Deus, diante de algumas situações, só se você estiver cheio do Espírito Santo. Por que isso? Porque vai fazer com que você reconheça que a soberania de Deus, a vontade de Deus, ela é que prevalece. Isso. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E você vai entender que ele chega a dizer, olha, o que eu faço agora você não entende, você vai entender isso depois. Quando a gente temos isso em mente, nós vamos dar graças a Deus, mesmo em um momento difícil. Então, dar graças a Deus em tudo é reconhecer que há soberania de Deus sobre qualquer situação. Nós vamos ver, irmãos, que esse texto ele é muito rico, ou seja, é um texto que deu o versículo quando Paulo escreve ao nosso irmão lá na cidade de Tessalônica, ele, ou seja, é um texto, ou seja, aqui na cidade de Éfeso, não é isso? Quando ele diz, dando sempre graça, sempre dando graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando em tudo. Só que, dar graças a Deus quando nós estamos vivendo num momento favorável à situação que nós desejávamos, é muito fácil. Até quem não é evangélico, agradece a Deus. Agora, tem momentos na nossa vida que se um cristão não estiver cheio do Espírito Santo, ele não... é muito difícil pedir a graça. Então, por isso, a graça é um reconhecimento de que a soberania de Deus, da soberania de Deus sobre qualquer situação. Nós sabemos que, irmãos, um dos momentos piores na vida do ser humano é quando ele tem perda. Principalmente quando ele perde um ente querido, quando ele perde o emprego, quando ele estava com saúde e recebe uma notícia de um diagnóstico médico ao contrário, negativa, que ele está com problema. É muito difícil. Por que é difícil? Porque nós somos falhos, somos fracos, somos pó, somos cinza, e não fomos criados para receber essas notícias adversas a gente. Então, quando receber essa notícia, se não estiver cheio do Espírito, ele não vai reconhecer a soberania de Deus. E por isso muita gente entra em desespero. Uma das coisas que nós estamos vendo nos dias atuais
são até irmãos nossos, que mediante a situação que nós estamos enfrentando, pessoas se suicidando, pessoas fazendo coisas absurdas. Por quê? Porque a situação está levando a isso. E se não estiver cheio do Espírito Santo, não vai reconhecer a soberania de Deus. Não vai entender que aquilo que está acontecendo, futuramente, Deus vai trazer o esclarecimento que for o melhor para a vida. Então, dar graças a Deus em tudo não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque só vai acontecer na vida do cristão que estiver cheio do Espírito Santo. Se não tiver, ele vai recuar, e muitos têm recuado da fé. Muitos, mediante a situação que enfrentam, uma das frases que eu uso é o seguinte, como que diz assim, vai usar feito Asaf. Muitos, mediante alguma situação, vai dar uma de Asaf lá no Salmo 73. Como que diz, eu fiz tudo, a minha vida é assim, eu estou batalhando tanto, estou lutando tanto, estou tendo uma vida tão pautada diante do Senhor. E por que isso aconteceu na minha vida? Asaf chegou a se desesperar, porque ele vivia uma vida pautada para o Senhor e via que quem prosperava era assim. É verdade. Então, se nós não tivermos cheio do Espírito Santo, vamos cair nessa situação. Por exemplo, no momento hoje, nós temos uma imensidão de irmãos nossos desempregados. Pais de família passando um momento difícil. Se não for a graça de Deus sobre a sua vida, se não for a graça, ele não vai reconhecer a soberania de Deus mediante a situação. Então, irmão, esse versículo tem um forte fundamento de ser grato a Deus em todas as circunstâncias, e não por todas as circunstâncias. Ser grato a Deus em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Porque é diferente. Deus derrama a sua graça quando damos graça a Ele. Só que tem momentos tão desesperadores que as pessoas estão chegando e recuando até da fé. Mas eu vou deixar bem claro aqui, repetindo, dar graça a Deus por tudo é, de fato, reconhecer a soberania de Deus ou a soberania do Senhor sobre qualquer situação que estivermos vivendo. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Antônio José, que explicou muito bem, de forma louvável, o que é dar graças em tudo. É uma recomendação de Paulo aos Efésios. É ser vigilante, né? Existem algumas técnicas de vigilância. O testemunho é uma vigilância contra a frieza espiritual. Ser grato também é uma vigilância contra a frieza espiritual, porque nós vivemos num mundo que é consumista. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, não é? E a gente precisa entender que quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais cheio de Deus, menos eu vou carecer de questões materiais. E eu posso provar isso, né? O apóstolo Paulo, ele era tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito, pastor Antônio José e pastor Elias Monteiro, que ele chegou a dizer o seguinte: tendo o que comer e tendo o que vestir, tá bom. Né? Somente uma pessoa cheia de Deus mesmo pode se contentar com o que veste e com o que come. Então, eu não discrimino essa palavra do apóstolo Paulo, eu não vejo com maus olhos, não. É porque ele era cheio de Deus mesmo, né? Quem é cheio do Espírito, quem é cheio de Deus, não carece mais de nada, irmão. Ele não sente mais necessidade por nada. Por isso que ele disse, tendo o que comer, o que vestir, tá ótimo. É ou não é? Pastor Elias Monteiro, gostaria que você explicasse para nós o que a lição sugere, né? O que significa sujeição? Sujeição é também uma arma de vigilância contra a frieza espiritual. Explica para nós o que é sujeição. O comentarista coloca que é um quebrantamento, né? Um quebrantamento, uma submissão. É quando eu me sujeito a
eu estou me submetendo me quebrantando, né? Ele vai mais adiante que é quebrantando. Então, ele diz que a submissão é uma consequência de uma vida aplicada e capacitada conforme o Espírito Santo de Deus, que ele nos capacita, né, a ser sujeito, a se sujeitar a. Então, muitas vezes nós temos que se encher do Espírito para nós estarmos sujeitos, submissos à vontade de Deus. Porque muitas vezes aparece em nossas vidas o eu, né? Eu tenho tanto tempo de crente, eu tenho tanto tempo de obreiro, há tanto tempo eu dirijo igreja, há tanto tempo eu faço isso, eu faço aquilo, né? Muitas vezes, né, aí aparece só o eu. Mas nós vemos aqui que a sujeição, a submissão é importante, né? E o apóstolo Pedro, ele orienta, né? Sujeitai-vos, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por amor do Senhor. Ele especifica mais, né? Nós submetemos à autoridade humana por amor do Senhor. Por quê? O nome do Senhor vai ser glorificado na minha submissão à autoridade, né, que está sobre, né, muitas vezes na empresa. Então, tem pessoas que não têm nem conhecimento bíblico, mas é honrado, né, conforme a palavra. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, ele torna a dizer: honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Né? E 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, que o comentarista coloca na lição, ele diz: semelhantemente vós, aos mais moços, sede sujeito aos mais velhos, cingindo-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então veja onde está o contexto aí. Muitas vezes é usado isso aqui, é só essa última frase, né, como jargão, muitas vezes para benefício próprio, mas aqui, né, está o contexto aqui. Primeiro eu tenho que me submeter, ou seja, eu tenho que honrar o mais velho, eu tenho que honrar aquela pessoa mais idônea, aquele ancião, né? Eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar. Hoje a sociedade, né, a mídia no geral, muitas vezes nós não vemos essa aplicação hoje, vê de forma contrária, né, só de respeitando, ou seja, o mais novo não tem mais aquele cuidado, mesmo se o mais velho, né, de alguma forma se exceder, mas tem que ter o respeito, né, porque não, aquele cidadão é mais velho que eu, aquele tem mais idade. Mas hoje a sociedade está entrando num caminho diferente, contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus. Mas que Deus em Cristo, né, possa nos ajudar e que o Espírito Santo de Deus ele venha trabalhar em nossas vidas para que possamos ser submissos, né, às nossas lideranças, né, aos nossos governantes, porque fazendo assim, o nome do Senhor, o apóstolo Pedro diz aqui que por amor, né, as autoridades se sujeitaram à autoridade humana, por amor do Senhor. Né? Então, está aí. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Elias Monteiro, que explicou para nós o que é sujeição. Sujeição é quebrantamento, humildade, né? É a capacidade de sujeitar-se, obedecer. Então, ser cheio de Deus, né? Viver uma vida cheia do fervor de Deus, do Espírito Santo, né? Não quer dizer que você não vai obedecer a pastor, não vai obedecer a líder, né? Não vai obedecer a seus superiores, né? Porque tem essa falsa espiritualidade, né? Eu sou cheio de Deus, não obedeço a ninguém. Pastor, eu queria aproveitar que você está falando aí, pedir licença e falar o seguinte: que tem pessoas que é tão cheias do Espírito Santo, se sentem tão cheias do Espírito Santo,
que é tão espiritual que diz que não dá satisfação a homem nenhum. Só que a palavra do Senhor, ele vai de encontro à palavra do Senhor. Se eu não sou submisso ao meu líder, como é que eu vou ser submisso a Deus? É verdade. É verdade. Mas o meu negócio é com Deus, não é com o homem. Isso. Não, Isso aí. nada disso. Aí Paulo escrevendo, aí João diz assim, olha, se tu não ama a quem tu vê, como é que vai te amar a Deus, quem tu nunca vê? Ou seja, se tu não está em comunhão com a pessoa que tu está vendo, como é que vai estar em comunhão com Deus? Então, essa espiritualidade, existe muita dificuldade para quem está cheio do Espírito, sendo tão espiritual que diz que o negócio dele só é com Deus e deixa o homem como que o homem não. Nós temos que viver em comunhão com todos, né? Para poder ter acesso dentro de Deus. Pastor Antônio e pastor Elias. Isso aí é a falsa espiritualidade. É um falso fervor. O fervor que não obedece. Um fervor que não se submete. Né? Um fervor que não entende quem é superior. Não é? Todos nós aqui trabalhamos como pastores auxiliares do nosso pastor presidente, pastor Severino Alves. A gente é pastor, mas é auxiliar. Nós estamos sujeitos às ordens que ele nos concede. Então, o que ele fala, vale. O que ele fala é válido, não é? Então, assim, meus irmãos, eu gostaria de esclarecer a todos que me acompanham através da live do Facebook, no nome de Jesus, por favor, entenda. Ser cheio do Espírito Santo, viver uma vida fervorosa no Espírito Santo, é como o pastor Elias acabou de nos ensinar. É ser quebrantado, é ser humilde, amém? É obedecer. Tem que obedecer a todos. Esse negócio de meu negócio é com Deus, e aí não obedece a pastor, não obedece a líder, não obedece ao professor, não obedece ao encarregado na empresa, não obedece ao pai em casa, não obedece à mãe. Isso aí é um falso fervor. Aos mais velhos, né? Feito o apóstolo Pedro aqui coloca, né? Não obedece aos anciões, né? Não obedece a ninguém. Isso aí não tem nada a ver com fervor espiritual. O verdadeiro fervor espiritual gera quebrantamento, gera humildade e gera obediência. Eu sei que a palavra é dura, mas é a verdade. Tem um comentarista, pastor, que ele até coloca, comentarista norte-americano, ele até coloca que o ser espiritual, ele é educado. Ele diz assim, ele não consegue entender um ser espiritual ser arrogante, prepotente. Ele não entende uma pessoa ser espiritual. É certo que não, a Bíblia ela não tem essa forma direta, mas ele nos seus estudos, ele diz que não entende um ser espiritual ser arrogante, prepotente e ignorante. Ignorante na forma de se expressar. É isso. Não é às vezes, porque tem pessoas que às vezes têm uma forma de falar, isso. de revidar. Desconhecer. Não é arrogância, é o jeito dele mesmo, né? Mas ele falou da forma, na arrogância, prepotência, mal educado. Ele disse que um ser espiritual não pode de maneira nenhuma ter essas qualidades. Então, ser uma pessoa fervorosa é ser uma pessoa obediente, sujeita, quebrantada e humilde. Amém? É o que diz a palavra. É o que diz a palavra de Deus. Então, nós precisamos ir pela palavra. E já chegamos no final. Olha só, uma lição extraordinária. A lição de hoje, né, que tem como tema Vivendo o Fervor Espiritual. Nós aprendemos muito. Quero aqui agradecer de coração ao pastor Elias Monteiro por ter vindo, né, por ter participado conosco. Que Deus abençoe o senhor e sua família. Ao pastor Antônio José, que Deus abençoe, muito obrigado. Ele que substituiu hoje o presbítero Leomide Barros, que ficou impossibilitado de estar aqui. Quero mandar a paz do Senhor para o presbítero Leomide Barros, o evangelista Anderson, né, o irmão pastor Marcos, a missionária Isabel, diácono Iranildo, diácono Oséias,
o diácono Janailson, a irmã Graça, enfim, quero mandar a paz do Senhor para todos que nos acompanham no nome de Jesus. Meus irmãos, na descrição da nossa live tem a conta da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja missionária. Inclusive o nosso pastor presidente vai estar dando andamento à construção, né, da base missionária em São Benedito do Sul, mais precisamente no sítio Pistola. Lá não tem igreja, né, mas vai ter uma base missionária nossa, já tem lá um lugar, né, para os irmãos cultuar, mas nosso pastor vai concluir com a graça de Deus. Você pode ofertar, você pode ser dizimista dessa obra, você pode nos ajudar, né, contribuindo. A gente faz missões de 3 formas: orando, indo e contribuindo. Você pode orar, você pode ir e você pode contribuir. Então oferte, né? Na descrição do vídeo tem a conta da nossa igreja, você pode contribuir com o valor que o Espírito Santo falar ao teu coração, no nome de Jesus. E dia 1 de março, o nosso pastor vai estar dando início à construção da base missionária no sítio Pistola. Quero mandar a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que estão sintonizados conosco, que estão interagindo conosco ou nos acompanhando através da live do Facebook da cidade de São Benedito do Sul. Amém? Quero ceder aqui a palavra ao pastor Antônio e depois ao pastor Elias para dar sua saudação, finalizando no nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor Antônio. Amém. Eu quero agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de ter me passado esse momento aqui na sua presença, estudando e passando algumas coisas de ensinamento para nossos amados irmãos. Somos gratos a Deus por isso, porque só Ele para proporcionar esse momento tão maravilhoso na nossa vida. Então, que a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém. Pastor Elias. Quero ser a Deus por mais essa aula que estivemos aqui comentando, e também junto com os nossos internautas também. Ser grato a Deus, nosso pastor presidente, pela oportunidade, nosso também coordenador, pastor Júnior, que coordena esta equipe da Escola Bíblica Dominical. Também agradecendo aos internautas, minha sobrinha Cindy, Davi, meu irmão Isaías, diácono Isaías, que Deus em Cristo abençoe cada um, Oséias, diácono Oséia, diácono Janailson, estivemos lá no sítio Pistola, junto, pastor diácono Janailson também estava junto conosco, estivemos lá, irmãos, e Deus se fez presente, estivemos lá organizando e o pastor estava recebendo já alguns materiais, para dar andamento àquela construção. E engraçado, pastor Júnior, que as pessoas às vezes, nós estávamos lá limpando, e um dos irmãos que estava conosco lá, ele perguntou para mim: o senhor já foi de alguma de família humilde assim? Eu disse: eu sou de família humilde, para ver a simplicidade das pessoas. Eu sou de família humilde, eu fui e sou de família humilde, Sou de família humilde, porque às vezes, quando chegamos lá e alguém diz: não, porque trabalha no aeroporto, a gente é prestador de serviço, da mesma forma, mas os irmãos lá estão empenhados, e Deus tem colocado no coração do nosso pastor, e cremos que esse ano vai ser mais uma inauguração naquele lugar que não tem igreja, mas já está tendo culto, O melhor é isso, já está tendo culto lá. Deus em Cristo abençoe cada um, é uma alegria estar com vocês. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez aos pastores. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida do meu pastor presidente, pastor Severino Alves, e também pela vida da sua esposa, a missionária Linda Cleide. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Venha visitar a nossa igreja. A nossa igreja fica na Rua 11, número 43, em Cajueiro Seco, próximo à Escola Alzira. Amém? No nome de Jesus. Os nossos cultos todos os dias, de domingo a domingo, das 5 horas da manhã até as 7 é o culto matutino. Durante a noite nós temos cultos dia de terça, dia de quinta, sexta, sábado e domingo. Amém? No domingo nós temos 2 cultos.
Um às 17 horas e o outro às 19. Que Deus abençoe. Vamos orar. Amém? Se Deus quiser, segunda-feira estamos de volta e agora com um tema maravilhoso. Amém? Teremos um tema extraordinário. O Senhor Jesus cura hoje. Será na próxima semana, na próxima segunda-feira. Assim oramos. Justo e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por esse momento. Te agradeço por essa live. Te agradeço pela vida dos pastores aqui, pastor Antônio José, pastor Elias Monteiro. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Severino Alves, a missionária Linda Cleide. Que Deus abençoe a todos os nossos internautas. Eterno Deus, que a tua palavra possa estar em nosso coração, nos ajudando em tudo, Senhor. Meu Deus, abençoa cada um dos teus filhos, em o nome de Jesus, aquele que vive e que reina hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que nos concede toda alegria, harmonia e gozo no Espírito Santo, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, no nome de Jesus.